Agora a gente já sabe que os escuros estão fazendo isso. Já está prontinho e está num ritmo já acelerado. Apertaram o botão agora do fim do mundo, narrativa do fim do mundo. Já foi acionado. Mas qual a verdade sobre isso? Chris Bradson, a dama, a superconsciência feminina. Regulus, também conhecido como Alpha Leonis, é uma estrela azul-branca da constelação de Leão, localizada aproximadamente a 79 anos-luz da Terra, que na antiguidade era conhecida como a Estrela Rei. Quando Chris contou ao governo sobre a data de 2026, presta atenção, aos governos, eles imediatamente colocaram visualizadores remotos nisso. Porque tudo que o Chris Bradson fala, acontece. Porque ele é o quê? O canalizador da dama. Aliás, a dama está nele. Exatamente como David Adair. Então, imagine vocês, meus amigos, que agentes da inteligência do Pentágono levam muito a sério o Chris Bradson. Tanto é que levam a sério que o Chris Bradson é o único canalizador do mundo que falou com generais 2 estrelas, agentes do Pentágono, agências da inteligência e presta assessoria na Casa Branca. É o único do planeta Terra. Ele e o JJ Rutark. Então, se você for pensar assim, quais são os maiores canalizadores do mundo? JJ Rutark e Chris Bradson. E não é porque eu acho. Tá? Isso é a opinião da inteligência dos Estados Unidos e do próprio Trump. Tá? Não sou eu. Por exemplo, antes do Congresso, antes das audiências públicas de UAPs, Chris Bradson, que é uma pessoa humilde, sem instrução nenhuma, nunca fez faculdade na vida, ele não sabe mal escrever. Esteve reunido ali com a nata dos cientistas. E depois de sair dessa reunião, eles falaram para ele, vocês têm fé? Falaram, nós temos fé. Manifestou orbes, ou seja, a dama se manifestou em Washington, D.C. Então, Chris Bradson é outro nível, é outro patamar. Então, quando o Chris Bradson contou ao governo sobre a data de 2026, eles mesmo colocaram visualizadores remotos. Olha, isso aí tem que ser levado a sério. Foi o Chris Bradson que falou. Ah, quem que falou isso? Ah, se for um canalizador qualquer aí, deixa pra lá. Não, é o Chris Bradson. Opa, diferente. Aí é diferente. Esse não foi o mesmo que falou lá dos orbes que iriam surgir lá em Israel e Irã e acabar com a guerra? E aí realmente acabou, porque nós somos intimidados pelos seres extraterrestres? É esse cara mesmo. Opa, então traz ele aqui. É assim que funciona, meus amigos. Ok? Fato. Fato. Por isso que tem que ter senso de proporção. Quando o Chris contou ao governo sobre data 2026, imediatamente colocaram visualizadores remotos nisso. Ó, coloca os melhores visualizadores remotos que nós temos aqui para ver a veracidade desse fato aí. E esses visualizadores disseram, ó meu Deus, os visualizadores remotos, agentes psionicos, os melhores do mundo, que são treinados no Serviço Secreto Espacial dos Estados Unidos. A gente sabe que o projeto Stargate não acabou, ele continua. Foi presidido pelo Dr. Rostard. Pois bem, ó meu Deus, 2026, 2027, algo vai acontecer, mas não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. O que os visualizadores remotos viram? Viram uma nova Terra modificada. Pois é. O anfitrião destaca que a posição oficial do governo é que eles não usam visualizadores remotos. O que eles respondem? Eu acho que sim. Oficialmente não, mas o Chris Bradson soube. Eles usaram os visualizadores remotos, coisa e de fato, algo grande vai acontecer. E o que é esse algo grande que vai acontecer? A revelação. Uma mudança na consciência da Terra. E eles têm medo disso. O maior medo dos escuros é uma mudança. Porque o 3 e Atlas, os seres interdimensionais, estão aqui para virar a chave da cabeça das pessoas. Um novo paradigma. Uma nova percepção da realidade. E, nestas condições, os escuros perdem o seu poder, que é o poder de engano. A partir do momento que eles perdem o poder de enganar as pessoas, o seu império acaba se desmoronando. O seu império acaba sendo extirpado. Entenderam? Ponto. O seu castelo de areias se desfaz. Fantástico. Ah, mas você é cético. Vamos com o JJ Rutark. JJ Rutark. Meus amigos, JJ Rutark é consultor, só para vocês terem uma noção.
da Força Tarefa de Investigação de UAPs, com evidências. Já trouxe aqui no canal para vocês. Não é oficial, mas praticamente o Marcos Rubio, quer dizer, não falou, mas acabou falando, revelando. Junto com David Crush. Já trouxe informação no canal. O Michael Sala perguntou, quando entrevistou o Dr. JJ Hutark. Espera-se uma micronova para 2030? Uma mudança geofísica, em outras palavras? Ou super flash solar? Que foi profetizado em todas as grandes culturas do mundo. O Flachoquerete. Pois é. J. Hutark respondeu. Nós trabalhamos com o sistema de calendário maia, deixado para a raça humana pelos seres cósmicos, cuja matemática não foi bem compreendida. Sim, tanto é que interpretou errado, né, que 2012 seria o ano da transição planetária. Foi uma compreensão errada. Mas eu estudei realmente o calendário maia. Na nossa lógica, o calendário sugere que entre 2026 e 2030 vamos ver grandes mudanças geofísicas. Ou seja, o planeta Terra vai começar a passar por novas energias e será transmutador. E essa transmutação passa pela mudança de consciência. Por isso que mudar a consciência humana é importante, porque não adianta você mudar esse mundo para uma densidade superior sem antes mudar o nível de consciência. Porque sem mudar o nível de consciência, as pessoas simplesmente não suportariam viver numa densidade superior. Elas seriam consumidas pela própria densidade. Nesse caso, seria de fato o fim do mundo. Estão compreendendo? Mudanças geofísicas são iminentes. Você duvida? Está na live, você duvida? Se duvidar, confira a combinação de evidências e fontes confiáveis e robustas que comprovam de fato que ninguém mais consegue esconder. Existe um documento Majestic 12, está aqui para vocês na tela, vazado em 1990, que fala de uma grande mudança geofísica iminente, cujo clímax aconteceria em 2030. Isso coincide com a informação do Dr. JJ Hutark, que segundo o calendário maia, que uma grande mudança aconteceria entre 2026 e 2030. E essa mudança começa em 2026. Isso é interessante. Não é assim um dia mágico que muda tudo, é aos poucos, é gradual. Mas uma mudança efetiva. A mudança começa pela consciência. A mudança começa quando a humanidade se torna uma civilização pacífica com a revelação, entrega das tecnologias, camas Medbed, e depois, vamos ser coroados com uma mudança geofísica benevolente para as densidades superiores, ou seja, a nova Atlântida profetizada por Edgar Cayce. Agora você é muito cético. Quando eu falo vocês, meus amigos, não é vocês. É o seu amigo. Compartilhe essa live com ele. Porque aqui eu trago fontes verificadas. E um verdadeiro dossiê. Uma coisa que linka com a outra. Eu provo o que eu falo. Abordagem de mente aberta. Fonte. Veja isso aqui. Bem recente. Foi umas 10 horas atrás. Mais ou menos. Eu fiz hoje essa postagem. Veja por que as elites estão preparando os seus bunkers. Por quê? Está aqui. Apocalípticos, ou seja, do fim do mundo. Apocalipse aqui com conotação de fim do mundo, não de revelação. Ok? O que espero que aconteça em um futuro próximo e por que datas como 2030 estão sendo mencionadas? 2027? Datas, 2026, só vê o Ross Contract. Ross Contract fala que no Congresso dos Estados Unidos todo mundo sussurrando. Olha, algo vai acontecer em 2027, algo 2026, 2027, 2027, 2026. Agora, não quer acreditar em mim? O ex-agente da CIA, John Ramirez, idem, confirma. Aliás, são 15 fontes independentes, sem falar do próprio Dr. Steve Greer. 15 fontes independentes. Este é o Dr. John L. Câncer, ex-consultor do Programa Espacial e assessor de Política Espacial Nacional da Casa Branca e do Congresso. Olha o Dr. John Lan Câncer. Olha só o que ele falou. Palestra. Ele fala sobre a esperado grande mínimo solar e o resfriamento global abrupto, assim, súbito. Então, depois desse máximo solar,
o Sol vai diminuir a sua atividade, nós vamos ter uma nova era glacial e será o fim dos tempos, segundo ele. E perturbará a civilização, especialmente a cadeia alimentar. Muitas das elites constroem bunkers apocalípticos, não esperam deslocamento da crosta terrestre ou grandes inundações, mas sim mudanças do clima abruptas e colapso civilizacional. Na minha opinião, esse evento abrupto será muito mais severo, aqui no caso, a opinião de quem postou isso aqui, do que severo do que eles esperam. Que coisa. Então isso aqui não é mais especulação, isso aqui é um fato. Pois bem, Alex Collier. O que o Alex Collier tem a nos dizer sobre isso? Em uma entrevista, isso aconteceu em 2023, antiga, que estou resgatando aqui para vocês. Por isso que é importante ter banco de dados. Eu tenho um banco de dados com mais de 60 mil slides, com dados diferentes, onde eu posso comparar esses dados. Ok? Não é tão grande quanto o do Dr. Greer. O Dr. Greer tem 5 terabytes de dados, onde ele pode comparar as fontes, sem falar que 750 testemunhos militares e denunciantes, tudo gravado em vídeo. Em uma entrevista a Sergei Karin, em 18 de junho de 2023, faz tempo, Alex falou sobre um tipo de prazo que seria situado na primavera de 2030. Ele não foi informado de nenhum detalhe, presta atenção, mas obviamente seria algo que não poderia ser perdido e aparentemente teria assustado os escuros. É, Alex Collier. E parece que é antes disso daí, né? Porque, segundo o Chris Bledsoe, os visualizadores remotos falaram, foram ver o que aconteceria em 2027 e falaram, meu Deus, nós estamos perdidos. Os extraterrestres irão se manifestar. E a revelação tem que acontecer até 2027. O próprio Dr. Greer fala sobre isso. Caso contrário, os extraterrestres vão. Quando eu falo que os extraterrestres vão, meus amigos, presta atenção, você tem que ter entendimento. Interceder não é vir aqui e quebrar o pau da barraca. Eles não precisam fazer isso. Interceder é simplesmente mostrar a verdade. Só isso. Aí o povo decide. Mesmo porque eles não são truculentos. Eles não vão vir aqui quebrar prédio, né, que nem o Independence Day, atacar os túneis, quebrar tudo, arrebentar com tudo. Não, não é necessário. Não é necessário. É simplesmente mostrar a verdade. E a humanidade decide que caminho vai escolher. Este é o projeto da dama. Estão entendendo? E da superconsciência. Então, cada pessoa vai ter a oportunidade de escolher. Ah, você quer ficar com Lula? O problema é seu, filho. Ah, você gosta do BD, do Bill Clinton? O problema é seu, você que escolhe. A humanidade é democrático. A maioria vence. Democracia não é assim? Pois é. E o próprio Dr. Greer fala que quando as pessoas souberem a verdade, eu também acredito nisso, elas vão escolher o lado certo. Vão fazer a escolha correta. É que a maioria não sabe nada. 99% é totalmente dominado pela ignorância. E mesmo aqueles que se... Porque eu falo, hoje nós estamos vivendo o despertar do despertar. Quando eu falo para vocês que agora em diante, inclusive eu estou preparando vários especiais, nós vamos começar uma nova jornada, ou seja, como se fosse uma pós-graduação, doutorado, é porque agora, meus amigos, nós chegamos no momento do despertar do despertar. Então, quem está na primeira fase ainda vai ter problemas. Vai ter dificuldades de assimilar as informações. Pois bem. Estimulado outra parte, tentando acordar o maior número de pessoas. Ouça suas próprias palavras. O que o Alex falou? Traduzido aqui para vocês. Nós temos um tempo máximo, que seria 2030, em que deveríamos ter um evento galáctico. Eles usavam tecnologia do Looking Glass. Looking Glass seria uma forma de ver o futuro, né? Isso. Como se fosse um cronovisor. Isso bem retratado pelo Bill Wood, um denunciante do projeto Looking Glass. Visor de vidro que dá para ver o futuro. E viram um evento em 2030, eles não partilharam o que é exatamente. Os escuros surtaram e decidiram exterminar a população antes de 2030. Por isso que eles querem as guerras. Estão entendendo? Por isso que eles são belicistas. Só que no momento, olha, parece que o loirão não vai permitir que haja a 3G. Ah!
A invasão fake também, nós estamos com dificuldade logística e material, porque o loirão está dificultando. Vamos para opção agora, é o fim do mundo. E o pessoal vai comprar. Inclusive tem gente que da espiritualidade que também vai propagar isso daí. E manda o Bigelow pagar todo mundo. Folha de pagamento. Começa com o Luiz Elizondo. Ele é famoso. O Coronel Caunil também. Sim. Pois é. E o pessoal vai falar, não, olha, os litorais do mundo vai acabar tudo, vai ficar só meia dúzia, vai vir uma nave espacial e ele vai embora. Vai ficar no bunker. Os extraterrestres vão embora, porque ninguém vai querer a transição planetária, e muito menos a revelação, e a gente volta e domina tudo novamente. Como aconteceu, por exemplo, há 12 mil anos atrás, na queda da Atlântida. É assim que os escuros pensam. E tem gente que cai como peixinho, que é o pior de tudo. Pelo menos metade da população. Então os benevolentes disseram que não. O que deveria ser feito era despertar total da humanidade. E como que você pode despertar a humanidade inteira? Com a ativação da consciência. Com a revelação da verdade. Inclusive, meus amigos, os orbes estão aparecendo porque eles querem se comunicar telepaticamente. No próximo dia 8, dia 9, além do Dr. Greer trazer a mensagem maravilhosa da esfera de Buga, provando que a esfera de Buga é de fato um artefato alienígena com uma mensagem para os nossos dias, e eu mostrei essa mensagem para vocês, que é uma advertência para que a humanidade faça uma escolha. Ele vai também promover um grande protocolo de contato. Ele fala, milhões de pessoas... Meus amigos, eu quase caí da cadeira. Milhões de pessoas hoje estão falando para o Dr. Greer. Dr. Greer, eu estou entrando em contato com extraterrestres. Dr. Greer está muito empolgado, porque ele fala que falta muito pouco para mudar o campo morfogenético do planeta. E a partir do momento que o campo morfogenético do planeta for mudado, o que vai acontecer? O despertar da consciência da humanidade. Ninguém, os escuros não poderão mais enganar. Ninguém. E neste momento, a humanidade estará apta para fazer a sua escolha. E eu tenho certeza absoluta, assim como o Dr. Steve Greer, assim como o Chris Bledsoe, que a humanidade vai fazer a escolha certa a partir do momento que conhecer, tiver condições de escolher. Porque você, para escolher, primeiro você tem que ter conhecimento. Como que você vai escolher que você não sabe? Não tem como. As pessoas não sabem sobre extraterrestres, elas não sabem sobre ciência, não sabem sobre organização transnacional, obscura. Não sabe que tecnologia está sendo suprimida. Não sabe. Desde os anos 50. Que o controle da gravidade já foi dominado desde os anos 50 com documentos. E Boris Smith, por exemplo, documentos dos anos 50, ele prova que o controle da gravidade já foi dominado há muito tempo. Inclusive, o Dr. Greer, com 9 testemunhas em 2013, provando isso, foi ignorado no Congresso dos Estados Unidos. Alex Cole, ele compara a este evento a uma reinicialização divina. Isso é um processo, entenda isso. Sabe o que acontece? As pessoas foram pré-condicionadas a pensar que transição planetária é uma coisa que acontece do dia para a noite. Não, transição planetária é um processo. É um processo que começa, segundo o próprio Dr. J. Bem claro, 2026 a 2030. É um processo. E a primeira fase do processo é o despertar da consciência da humanidade. Depois que a humanidade tiver condições de escolher, aí vem a revelação. Depois da revelação, aí sim, nós vamos adentrar nas densidades superiores. Aí, nesse caso, haverá as mudanças geofísicas. A nova Atlântida. Nesta ordem que eu estou apresentando para vocês. Podemos ainda incluir a profecia de Edgar Cayce sobre a origem da nova Atlântida, onde o mundo teria que escolher. Presta atenção, Edgar Cayce falava isso nos anos 30. Anos 30, você sabe o que é isso? Anos 30.
Sob a origem da Nova Atlântida, onde o mundo teria que escolher por meio de uma grande mudança entre o medo, que nos levaria ao esquecimento, ou o amor, que nos conduziria a uma nova terra, uma nova Atlântida. Que é o mesmo recado da dama, a superconsciência feminina. Se manifesta em Chris Bradson. O fenômeno. Chris Bradson, meus amigos, Chris Bradson, foi feita reportagem com ele do Disclosure. Porque ele é sobrenatural. A vida do Chris Bradson é incrível. O Ross Contract, ateu, imagine vocês, ateu toda a vida. Recebeu um convite. Chris Bradson falou, vem na minha casa, você vai ver o fenômeno. Chris Bradson saiu de lá, viu seres entrando e saindo da parede, seres interdimensionais, orbes, viu aquela frequência de amor maravilhosa, e isso acontece com generais. Inclusive, meus amigos, o Chris Bradson era praticamente semi-analfabeto. Teve um coronel, quando ele viu a história dele, falou, Chris Bradson, tem que escrever um livro, porque a sua história é incrível. Ele falou, mas eu tenho dificuldade, eu nunca escrevi livro. Não, eu vou ser o seu redator. Até o coronel na capa do livro, não lembro o nome dele, vou ser o seu redator. O mundo precisa saber quem é você e quem é a dama. Pois é. Pois é. Por isso que tem que ter senso de proporção. Tem que colocar as coisas numa balança. Ó, isso aqui é uma coisa, isso aqui é uma coisinha assim, isso aqui é isso aqui. Isso aqui é pequeno. Compara as coisas. Questão de comparar. Podemos ainda incluir a profecia de Edgar Cayce sobre a origem da Nova Atlântida, onde o mundo teria que escolher por meio de uma grande mudança entre o medo que nos levaria ao esquecimento ou o amor que nos conduziria a uma nova terra, a uma nova Atlântida. Essa previsão é corroborada pela profecia da dama, uma superconsciência feminina, que tem contato com Chris Bradson, onde esse grande convite à consciência humana teria sua ativação, e ela mesmo chama isso de grande quebra de paradigmas. No dia 5/4/2026, onde a grande estrela Regulus estaria diante da esfinge de Gizé. Tem múltiplas interpretações diferentes. O próprio Chris Bradson também fala que, de repente, pode ser uma revelação, por exemplo, das salas de registro que estão debaixo da esfinge, mas a grande maioria interpreta isso como uma grande ativação. E a gente vê pela convergência, através de Pan-Gregori e outras fontes, que esta parece ser a interpretação mais plausível de todas. Mas que algo grande vai acontecer, isso vai. Podemos ainda mencionar Pan-Gregori, uma pessoa inteligente, responsável, que estuda de verdade, né? Um trabalho congruente, consistente. Podemos ainda mencionar Pan-Gregori, que afirma com várias evidências astrológicas que haverá uma mudança na composição de Gaia para o novo mundo. Além disso, Stephen Burns, geofísico, também aponta para essa mesma mudança. Também inclui-se nessa lista Al Bielek, denunciante do projeto Montauk, um dos sobreviventes do projeto Filadélfia em 1943. Eu já trouxe essa história inteira, que é uma história incrível. E teria presenciado uma linha de tempo destrutiva em agosto de 2025. Então, o mundo já era para ter acabado. Na linha de tempo dos escuros, o mundo era para ter acabado em agosto deste ano, 2025. Porém, Al Bielek, através dos Winkmakers, dos seres interdimensionais, conseguiram alterar essa linha de tempo negativa e ela foi transmutada numa linha de tempo positiva. Neste cenário, todos os grandes litorais do mundo estariam submersos. Aí tem um monte de gente falando, né? Não, porque os litorais vão ficar tudo debaixo d'água, vai acabar tudo. Aí vai vir uma nave para pegar meia dúzia de gato pingado e levar para outro mundo. E esse mundo está perdido, né? Isso aí é a narrativa que os escuros ficam todos excitados, né? Felizes da vida. E batem palmas, obviamente. Mesmo porque isto é patrocinado por eles e financiado com dinheiro. Que é o pior de tudo. Nesse cenário, todos os grandes litorais do mundo estariam submersos e um governo distópico haveria se consolidado. Ele teria retornado no tempo para 1983, onde os Winkmakers
versão futura de nós mesmos, ajudar os chapéus brancos a remodelarem a linha do tempo em conjunto com seres interdimensionais.